que eu puder ajudar, tá, gente? Pode fazer pergunta aí no chat, depois eu respondo, tá bom? Hoje eu vou ser bem focado, porque na semana passada teve muito conteúdo, ficou meio corrido. Aí essa semana, hoje eu quero fazer um pouquinho mais calmo, e eu vou dar foco em 2 pontos principais para ajudar vocês a escolherem qual é o canal certo de divulgação para a empresa de vocês. A gente vai falar sobre 2 canais que eu tenho visto que está funcionando muito bem, 2 canais que a gente vai dar foco à divulgação gratuita. Nem todo mundo tem verba para começar a fazer divulgação do seu próprio negócio. E eu vou falar para vocês que a divulgação gratuita, ela está dando tanto resultado quanto a paga, desde que a gente consiga fazer direitinho. E é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Então, um dos problemas que a gente estava falando com a Manu, algumas pessoas chegaram um pouquinho depois, mas só para dar uma introdução, uma das dores que eu vejo que os empresários têm, principalmente os pequenos, micro, está começando, empreendedor, está começando, fala assim, pô, como que eu começo a divulgar o meu produto, o meu serviço, a minha empresa, o meu negócio, para eu ganhar mais clientes e que dê resultado? Porque, gente, o que eu mais vejo aqui, conversando com empresário, é empresário jogando dinheiro fora com divulgação. É absurdo. Absurdo como joga dinheiro fora. Às vezes contrata uma agência que não dá suporte, às vezes tenta fazer ali um tráfego pago e não dá certo. Ah, já tentei tráfego pago e não funcionou. Aí tem gente que às vezes fala assim, ah, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar aqui para um amigo meu divulgar, não sei aonde, também não dá certo. Às vezes eu falo assim, ah, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar minha marca numa sacola, num pacote de pão ali, num saco de pão, e aí no final também não dá certo. Aí a pessoa fica gastando dinheiro e fala assim, ah, pô, não adianta divulgar, eu vou no boca a boca, que é o que eu conheço. Só que quando você depende só do boca a boca, gente, o que eu tenho visto aqui, e isso é empírico, né, que a gente vê, quando você é muito passivo, você depende muito do boca a boca, muito da indicação, a empresa geralmente ela é 5 a 20 vezes menor do que ela seria se ela fosse um pouco mais ativa. Então, eu estou falando, se você tem uma empresa, por exemplo, que hoje, ou um negócio que está faturando 2 mil, ou 5 mil, ou 10 mil, vou dar um exemplo aqui. Se você tivesse mais ativo na divulgação, soubesse escolher os canais certos de divulgação, significa que uma empresa ou um empreendimento que você está vendendo 2 mil, 3 mil, 5 mil, ele passaria a vender 15 mil, 30 mil, 50 mil. Se você sabe ser mais ativo. É isso que a gente vê aqui. Então, essa primeira coisa que é importantíssimo vocês entenderem é as empresas que mais crescem, os empreendimentos que mais crescem são aqueles que os empresários são mais ativos na divulgação do seu produto, do seu serviço. Eles não ficam esperando o cliente chegar. Tá bom? Eles não ficam esperando o cliente vir. Eles não ficam esperando o cliente indicar. Eles vão atrás e saem divulgando. É importante vocês entenderem isso. Então, a partir do momento que você entende isso, eu falei, beleza, mas como eu divulgo? Porque eu estou começando agora, eu tenho pouco dinheiro para jogar fora. E é por isso que eu estou entregando esse conteúdo de hoje para vocês. Porque hoje, gente, o que a gente tem visto aqui, junto aos empresários, junto às empresas que a gente tem visto que elas estão dando mais certo no modelo de divulgação, elas não necessariamente estão pagando para fazer essa divulgação. Elas estão usando as formas gratuitas de divulgação. E aí, quando começa a gerar um pouco mais de fôlego, elas começam a fazer esse teste em formas pagas de divulgação. Então, você não fica colocando dinheiro do bolso, testando um dinheiro que você tem pequeno ou pouco, você não fica testando com aquele pouco dinheiro que você tem as formas de divulgação. Você explora as formas gratuitas de divulgação, passa a ter resultado com elas, gera uma margem, guarda uma parte do dinheiro para depois fazer teste. Entende? Então, isso ajuda demais no processo de caixa, de formação de caixa da empresa, para você poder comprar mais equipamentos, depois investir mais na empresa, poder divulgar ainda mais depois. Então, o primeiro passo é a gente começar a gerar renda com uma divulgação, vamos chamar de gratuita. Tá bom? Então, vamos lá, gente. O que eu quero falar primeiro para vocês? Hoje, alguém aqui já tentou algum tipo de divulgação da empresa? Já testou alguma coisa? Coloca aí no chat, só para eu entender um pouquinho de vocês. O que vocês já testaram? O
que vocês já... E aí, como que foi também? Fala como foi, se deu certo, se não deu certo. Coloca aí o que vocês já testaram. Formas que vocês já tentaram divulgar a sua empresa, seu negócio. O que você tentou fazer, Dri? O Dri falou, já testei sim. O Pedrão já tentou Google e Facebook Ads. Como que foi o resultado aí, Pedrão, dos anúncios Google e Facebook Ads, né? O Facebook Ads pode ser tanto no Facebook quanto no Instagram. É tudo da Meta. Você tem o mesmo gerenciador lá que você usa, né? Instagram, Adriana, Ana Cecília Instagram. Perdi uma grana, inclusive. O Pedrão falou aqui, ó. Testou ali e não funcionou de princípio. E geralmente não funciona, viu? Tem que testar uma boa grana. E cada vez está mais difícil funcionar de início, tá, gente? A gente tem uma verba aqui de teste. Pra você ter uma noção, a gente já tentou só de teste. Teve um ano aqui que a gente gastou só em teste em torno de uns 700, 800 mil reais, só de teste, de tráfego, para fazer o negócio dar certo, tá? E depois desses 700, 800 mil reais de teste, a gente chegou à conclusão de que não valia a pena fazer naqueles modelos que a gente estava fazendo, e a gente está fazendo um jeito mais gratuito que tem, é o que está funcionando melhor. Ou seja, gastei 700, 800 mil para dizer para vocês que o modelo gratuito funciona melhor. É isso que eu quero trazer para vocês hoje, tá? E é isso que está acontecendo e está melhorando para várias pessoas, tá? E aí o Pedrão falou, funcionou, mas o CAC ficou bem alto. O que é CAC? Custo de aquisição de cliente. É quanto você paga para um cliente comprar de você. É o quanto você investe até um cliente comprar de você. O nome disso é CAC, tá? Investir pouquinho no Ads, o Denis, Instagram e TikTok para visualização e curtida. Não ter se ainda, só na indicação por enquanto. Melhor hoje, dependendo do caso. Uso do Nano Influxo, beleza. Karine falando aqui. Então vamos lá. Você tá rindo, Karine, porque não era seu dinheiro, né? Por isso você tá rindo aí, mas... Vamos lá, gente. Ó, seguindo. A gente vai falar sobre duas formas de divulgação hoje. Instagram e Google. Beleza? A gente vai falar do Instagram e do Google. Não vou falar de Facebook, não vou falar de YouTube, e eu vou falar de Instagram e Google gratuito. Beleza? Joia? Então, Instagram e Google gratuito. Essas duas coisas que a gente vai falar hoje. Começando pelo Instagram. Então, vamos lá. O que a gente tem percebido, um movimento do próprio Facebook há alguns anos? Eu faço divulgação no Facebook já há pelo menos 5 anos. A gente já gastou alguns milhões aí no Facebook, escalando negócio e vendendo para diversos países diferentes. Tem mais de 17 países que a gente já vendeu diretamente através de anúncios no Facebook. E a gente percebeu, gente, com o decorrer do tempo, que os anúncios do Facebook, eles estão perdendo... E quando eu falo Facebook, gente, toda vez que eu estou falando Facebook, pense, Instagram e Facebook, tá? Hoje em dia é muito mais focado em Instagram. Facebook tem pouca gente que usa o Facebook, tem alguns públicos específicos que ainda usam mais Facebook, geralmente classe D e E 60 a mais, ainda está no Facebook, tá? Mas hoje, boa parte do público está no Instagram. O Instagram Instagram e TikTok, né? Mas eu tive que selecionar 2 aqui para falar com vocês, para a gente poder um pouquinho mais profundo e não ficar na correria. O que a gente percebeu? A gente percebeu uma queda de inteligência do tráfego do Facebook. O que significa isso? Uma queda de inteligência? Significa que antes, quando você colocava, por exemplo, R$100 de anúncio lá no Instagram, o Instagram, ele entregava o seu anúncio para pessoas que tinham mais tendência de comprar. Antigamente. Hoje em dia, caiu bastante isso. Então, a gente percebeu uma perda de inteligência muito grande do próprio algoritmo. Porque o que acontece? Quando você cria lá um anúncio, lá no Instagram, por exemplo, vou dar um exemplo sempre do Instagram, que é o que a gente vai tratar aqui. Você está pagando por esse anúncio, tem 2 formas de você pagar. Você vai no botão impulsionar do Instagram, tem um botãozinho impulsionar lá,
que você tem que cadastrar uma conta, bonitinho. O passo a passo é muito simples, tá, gente? Nem vou falar sobre isso aí da questão da divulgação, mas o passo a passo é muito simples, você ativar uma página, e você conseguir, é só seguir o passo a passo que o próprio Instagram ele vai te orientando a fazer, tá? Então, você aperta um botãozinho impulsionar de uma postagem que você já fez uma postagem orgânica normal ali, fez uma publicação, depois você quer impulsionar, você aperta o botãozinho, e aí você segue o passo a passo, daqui a pouco você coloca uma verbinha diária, R$6 por dia, R$10 por dia, alguma coisa assim, e ele começa a divulgar aquilo lá. Tem essa forma, e tem a forma pelo gerenciador de anúncios, que é um jeito mais profissional, onde você faz um cadastro inteiro, em um administrador de anúncios, você cria sua conta lá dentro, associa a sua conta do Instagram, aí tem todo um trabalhinho um pouquinho maior, e aí eu recomendo já você contratar alguém para fazer, ou você estudar bem isso. Tem vídeos no YouTube ensinando a fazer isso, tá sempre atualizando a forma de você fazer o cadastro, tudo, é legal você conhecer. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte, tanto essa parte do impulsionar quanto essa parte do gerenciador, a gente percebeu que está perdendo muita inteligência. Então, antigamente, a gente falava assim, olha, Facebook, Instagram, entrega esse anúncio aqui para quem tem mais chance de comprar de mim. E ele achava essas pessoas. Hoje em dia, ele meio que não está achando, ele vai entregando. Então, é como se você estivesse contratando um menino com um panfleto e você falasse assim, ó, só que é o seguinte, você tem uma clínica de estética feminina, tá bom? Clínica de estética feminina. Aí você entrega um milheiro de panfletos lá para um menino distribuir esses panfletos para você na rua. Existe uma diferença grande desse menino começar a entregar esses panfletos para mulheres da faixa de idade que você trabalha, ou ele começa a entregar para qualquer um. Começa a entregar para criança, para senhor de idade, para mulher, para homem. Ou seja, você está gastando muito mais para entregar menos para aquelas pessoas que você quer que entregue. Então, a gente está percebendo esse movimento dentro dessas plataformas. Além disso, tem muito mais gente anunciando, você tem muita competição. Então, ao mesmo tempo que as pessoas estão... O Facebook ele está entregando com menos inteligência, tem mais concorrência. E está mais caro para entregar. Então, o molequinho fala assim, não, ó, clínica de estética, você está me pagando R$100 aqui para eu distribuir esse milheiro, só que o cara da padaria está me pagando 150. Eu vou fazer o dele. Ah, não, então faz por 170 para mim. E aí, é isso que está acontecendo hoje também. Então, o menino, além de estar entregando errado, ele está cobrando mais. É isso que está acontecendo, né? Isso é uma percepção empírica, tá, gente? Ah, Rodrigo, você está dentro dos algoritmos. Não, isso não é aberto, tá, gente? Isso são testes que a gente faz. E a gente percebeu esse tipo de movimento. Então, cada vez mais, a gente precisa de uma verba maior para fazer esses testes. Cada vez mais, a gente precisa de um conhecimento mais profundo para que esses testes iniciais deem certo. Então, para você não cair no problema de tentar fazer esses testes e perder dinheiro de início, eu recomendo que você vá para a linha do gratuito. Começar com o gratuito. O gratuito, ele está funcionando... A inteligência orgânica, que a gente chama, dessas plataformas, principalmente do Instagram, ela está maior do que a inteligência do pago. O que significa isso? Seguinte, quando você faz uma postagem no seu Instagram, o Instagram ele vai querer entregar a sua postagem para pessoas que gostem mais, que assistam mais, que entendam melhor essa postagem. E essa inteligência, ela está muito maior do que quando você fala assim, olha, entrega para pessoas que queiram saber mais esse ponto, entende? Quando você está pagando, a inteligência é outra. Então, o que está acontecendo? Quando você faz uma publicação bem feita, essa publicação está sendo entregue muito mais para o perfil das pessoas para quem você quer publicar. E isso está funcionando melhor. Então, o que eu quero que vocês... eu quero compartilhar com vocês aqui quais são as estratégias hoje que estão funcionando melhor para a venda no Instagram. E que estratégias são essas? É você fazer uma postagem, pode ser um vídeo, e o que está funcionando mais no Instagram hoje, gente? Vídeo Reels, beleza? De até 45 segundos, anotem aí. Isso aqui são vários testes que a gente faz, tá? Vídeo Reels de até 45 segundos é o que está funcionando melhor. Hoje,
Pode mudar daqui 3 meses, tá, gente? Tá mudando o tempo inteiro, mas ó, vídeo Reels de até 45 segundos e carrossel de até 10 slides, de até 10 imagens, beleza? Então, ó, vídeo Reels de até 45 segundos e carrossel de até 10 slides. Beleza, Rodrigo. Então, por que é funcionar mais? É eu ter mais curtida? Não, gente, não importa a curtida. A primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é que curtida não importa em Instagram. Não importa o número de curtida. O que importa para vocês é compartilhamento de publicação. Ó, nessa sequência, compartilhamento, comentário, retenção de público, já vou comentar isso daqui para vocês, tá? Compartilhamento, comentário, retenção de público e salvamento. Nessa ordem. Escreve nessa ordem aí. Compartilhamento, comentário, retenção de público e salvamento. Então, o que significa? Se você faz uma publicação, seja um carrossel, ou seja um vídeo em Reels, de até 45 segundos, lá dentro do Instagram, e você consegue ter bastante compartilhamento, as pessoas compartilham nos stories, as pessoas compartilham até fora da plataforma, pega o link e coloca dentro do WhatsApp, por exemplo, que também é do grupo Meta, do Facebook. Ele é dono do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, tá, gente? Quando você gera esse tipo de conteúdo, o Instagram ama você. Porque ele fala assim, cara, é um conteúdo tão legal que fez a pessoa, olha, eu quero que mais pessoas vejam esse conteúdo. Quando isso acontece, além de naturalmente o seu conteúdo estar sendo entregue para mais pessoas, o Instagram fala assim, olha, esse conteúdo é tão legal que as pessoas estão compartilhando, então eu preciso entregar para mais pessoas. E o próprio Instagram começa a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Joia? Então, isso faz com que o Instagram te ajude a alcançar muito mais pessoas. Agora, Rodrigo, qual que é a estratégia de venda, então, através do Instagram? Primeiro, crie conteúdos com esse viés. Esse tipo de conteúdo seria um conteúdo que eu, ou meu vizinho, ou o meu público, ele teria interesse em compartilhar? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Entende? Se sim, você tem um bom conteúdo na mão. Se não, você não tem um conteúdo tão bom assim na mão. Esse conteúdo é um conteúdo que vai gerar muito comentário, as pessoas vão querer dar opinião, vão querer discutir em cima. Se sim, é um bom conteúdo. Se não, não é tão bom assim. Deu para entender, gente? Então, a gente começa a direcionar os conteúdos que a gente faz para isso. Vou dar um exemplo. Rodrigo, tem uma loja de roupas. Eu vou publicar as peças que chegaram na loja. Isso é um conteúdo compartilhável? Dificilmente. Quem é que vai querer compartilhar uma postagem de novas peças que chegaram na loja, por exemplo, nos seus stories? Não vai. Concorda comigo? Não é uma coisa assim que pensa. Quantas vezes vocês viram uma publicação de novas peças de roupa, por exemplo, chegando na loja, e eu preciso compartilhar isso nos meus stories? Não é uma coisa que você compartilha. Agora, o que você geralmente compartilha? É aquilo que você, é uma ideia que você também defende. Anotem aí, gente. É uma ideia que vocês também defendem, ou é algo que vocês se conectam? Eu sou assim também, olha, igual tal pessoa, igual fulano. É isso que gera compartilhamento, não é? Quando você quer falar assim, olha, então, olha só, igual tal pessoa, olha, igualzinho. Você manda lá, você compartilha, não é assim que funciona? Ou seja, conteúdos de conexão, conteúdos que geram opinião. Eu tenho essa mesma opinião, eu defendo isso daqui. É o que você compartilha, geralmente. Você vê as pessoas compartilhando dancinha no Instagram? Não. Tanto que você viu que já morreu esse negócio. Né? Ninguém mais faz esse negócio. Por quê? Porque não compartilha. O Instagram ele tá priorizando o alcance das publicações de compartilhamento. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é isso.
Quando vocês criam conteúdo, vocês têm que criar um conteúdo pensando em compartilhamento ou gerar discussões, opiniões em torno desse conteúdo. Tá bom? Beleza? Anotado até aí? Tá dando para entender seguindo? Beleza? Joia. Por que eu estou explicando para vocês isso, gente? Isso é riquíssimo. Por quê? Porque se você conseguir... Gente, às vezes você tem um negócio, você gera um conteúdo, esse conteúdo sozinho, ele pode atingir 100 mil, 200 mil pessoas, 500 mil pessoas. Um conteúdo que você gera, e para você pagar para o Instagram alcançar essas 500 mil pessoas, sabe quanto que você teria que pagar, gente? Sabe quanto você teria que pagar para atingir 500 mil pessoas? Se você faz um conteúdo gratuito? Alguém chuta? Pelo menos R$ 500. Entende? Então, se você acerta um conteúdo desse, você está economizando R$ 500. Pelo menos. Se fosse um conteúdo direto para venda, você teria que gastar até R$ 2.000 para atingir esse público. Então, se você encontra um conteúdo desse, cara, que beleza, você já economizou de 500 a R$ 2.000 de divulgação que você ia testar. Tá? E aqui tá a sacada, gente. Sacada que muita gente erra nisso. Qualquer conteúdo que você publique no Instagram, ele precisa ter o que a gente chama de CTA. É uma sigla em inglês. Eu vou falar sigla em inglês, mas vou traduzir. Que é o Call to Action, que a gente chama, que é a chamada para ação. Todo conteúdo que você fizer para o seu perfil, ele vai finalizar com um comando. Ele vai mandar a pessoa que está vendo esse conteúdo fazer alguma coisa. Sabe o que é o que está dando mais certo? Vá lá no link da minha bio. Dá uma olhada no link da minha bio. Finalizar o conteúdo para isso. Você está fazendo conteúdo, você finaliza desse jeito. Dá um pulo lá no link da minha bio. Você já viu minha bio hoje? Você já leu a minha bio? Olha, dá uma olhadinha na minha bio. E lá no link da bio, você vai colocar uma forma dessa pessoa entrar em contato com você, para você vender o seu serviço, ou vai colocar um portfólio, vai colocar alguma coisa para essa pessoa comprar de você. Vocês estão entendendo, gente? Então, qual que é a sacada? Você buscar publicações, que essas publicações... Rodrigo, qualquer publicação? Não, lembrando, compartilhável, que gera comentário, que tenha um... Vai lá no minha bio, né? Certo? Finaliza, você coloca todo o conteúdo assim, ó, dá um pulo lá na minha bio, certo? Sempre finalizando assim. E, gente, às vezes você pode até fazer, no vídeo você não coloca a finalização, mas na legenda você coloca, você quer melhorar isso daí, que eu acabei de falar? Dá um pulo lá no link da bio. Você não quer sofrer igual essa pessoa? Dá um pulo no link da bio. Exemplo, tá? Ou você quer aproveitar isso daqui? Vai lá na bio. Então você sempre tem que fazer. Você não pode produzir um conteúdo e deixar a pessoa solta, simplesmente para ela, gostei, curti. Não, gente, não, curtida não importa. Não importa a curtida. Tá bom? Se você buscar conteúdo de opinião e compartilhamento, a curtida vai ser consequência, não vai vir junto. Porque as pessoas, quando compartilham e elas comentam, elas também curtem. Agora, se as pessoas só curtem, elas não comentam e não compartilham. Então isso é importante, tá? Vocês entenderem. Então, beleza. Isso de Instagram, tá, gente? Tá beleza? Dúvida, funciona chamar um vídeo curto no Instagram e chamar para assistir o restante do YouTube? Negra Grafite. O nome disso que você está montando é um funil de vendas. Depende, tá? Vou até usar isso daqui, que foi legal essa pergunta, muito inteligente, inclusive. Parabéns aí, viu? Negra Grafite. Qual que é o ponto aqui? Quando você tem vamos lá, um conteúdo um pouco mais elaborado, um pouco mais difícil, algo mais difícil de vender, que você vai precisar elevar mais o nível de consciência da pessoa. E você não quer tratar no 1 a 1, vender no 1 a 1, porque se você puder tratar no 1 a 1, vender no 1 a 1, você pode colocar, inclusive, a chamada para o WhatsApp lá. Entendeu? Já deixar no link da bio uma frasezinha pronta de WhatsApp. Tem um link que você pode criar no próprio Google,
chama Converte. Converte, com 2 T's, tá? Você vai lá e coloca uma mensagenzinha padrão já no link. Depois eu mostro aqui no Google para vocês, tá? Esse negócio. Você vai lá e coloca uma frase, fala assim, oi, gente, oi, eu vim aqui da sua publicação do Instagram. Já deixa início da mensagem, só para a pessoa apertar no botão. Você já deixa pronto. E isso aumenta também a chamada. Isso para fazer 1 a 1 ali no WhatsApp, tá bom? Agora, se você não tem como fazer 1 a 1, porque, gente, 1 a 1 é o que mais vende, viu? Você tratar o cliente ali no 1 a 1 é o que mais vende. Se você responder rápido. Se você demorar um dia para responder, esquece. Tem que responder rápido. Tá bom? Agora, se você tem algo, você quer, pô, o meu negócio é mais complexo, eu preciso explicar um pouco mais para o cliente, você pode fazer esse funilzinho aqui que a Negra Grafite falou. Você pode colocar lá no link da bio, você pode colocar um videozinho do YouTube, onde esse videozinho do YouTube ele é um pouco mais extenso, 8 minutos, 10 minutos, ele é legal, ele está explicando aquilo que você faz, e no final, lá na descrição do YouTube, você fala assim, ó, e toca aqui, você tem interesse nisso, toca aqui, você vai falar comigo. Por exemplo, ou você entra aqui nesse site e compra um produto, pode ser um review de um produto que você está vendendo, por exemplo, ó, já entra aqui direto no site, já compra esse produto aqui, por exemplo, pode ser, tá? E depende do seu modelo de negócio aí, tá? Então, funciona. Eu não gosto de estender muito funil. Porque conforme você vai estendendo, a pessoa clica no link da bio, depois entra no vídeo, tem que assistir até o final, para depois ter o interesse. Você vai perdendo muita gente. Porque aquele negócio, né? A pessoa, ela tá lá no Instagram, para sair da plataforma, já é um parto. Ela pega, clica lá, sai da plataforma, tem que assistir um vídeo inteiro, aí já vai ser só 10% que vão assistir, ou 5%. Aí você já perdeu 95% das pessoas que poderiam conversar com você, por exemplo. Eu não gosto de estender muito. Tá bom? Joia? Então, Rodrigo, legal. deixa eu aproveitar que a gente teve mais uma pergunta do Johnny, e é sobre o mesmo assunto. O Johnny quer saber se a estratégia de fazer um sorteio pedindo para as pessoas marcarem X amigos nos comentários pode ajudar no primeiro momento? Não. Esquece sorteio, esquece estratégia de compra de curtida, esquece tudo isso aí. Isso aí não funciona, tá, gente? Isso aí traz um monte de público desqualificado para o seu perfil. Esse público desqualificado depois não interage com as suas publicações. Aí, quando você publicar alguma coisa que era para as pessoas engajarem, compartilharem, comentarem, elas não vão, porque elas só entraram no seu perfil interessado em um sorteio e não no seu conteúdo, no seu perfil, ou no que você faz. Aí você vai matar o seu perfil. Aí você não vai conseguir atingir mais ninguém. Beleza? Fuja disso. Fuja essas estrateginhas aí, tá? Não, isso aí não funciona. Beleza? Então tá bom. Legal, gente. Beleza. Então, excelente pergunta, tá, Johnny? Porque isso aí, cara, tem muita gente morrendo com o perfil porque tá comprando seguidor, comprando curtida. É terrível isso para quem tá começando. Isso mata o perfil. Às vezes vale a pena você começar do zero, de novo, um perfil, tá? Então não faça isso. Segue essa linha verídica, assim, mais honesta, por exemplo, é o que está funcionando. Tá bom? Então, gente, o que está funcionando? Faça uma publicação. Busque. Ah, Rodrigo, como que eu vou descobrir o que está dando mais certo? Você tem alguma estratégia? Vai lá no Rios. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, gente, porque aí eu consigo compartilhar com vocês. Vamos ver aqui se eu consigo entrar. Pronto. Vou abrindo aqui, tá? Não. Pesquisar. Eu ainda não estou compartilhando, só estou vendo se eu consigo. Ah, gente, não é legal. O mais legal é ver no celular mesmo.
Mas é o seguinte, vou orientar para vocês direitinho, tá? E aí vocês fazem depois aí. Rô, se você quiser mandar também o passo a passo, depois a gente pode colocar lá no grupo da comunidade. Vamos fazer isso, tá? Mas eu já vou falar o passo a passo aqui, é porque no desktop ele não aparece igual no celular, e aí vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, peraí. Pitch in pitch automaticamente. Não, agora não. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Voltando. Então, gente, assim, ó, orientação que eu vou dar para vocês é o seguinte. Vocês entrem lá no... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no meu celular e mostrar no meu celular, pelo menos. Porque aí já fica mais... Vamos lá. Beleza. Ó, quando você está aqui no Instagram, vou até colocar um pouquinho de lado para vocês enxergarem, tá vendo? Vocês estão aqui no Instagram, aí vocês vão aqui na parte de Reels, aqui embaixo. Tem um riozinhos aqui. Você vai entrar nesse carinha aqui, tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó. Ou melhor, aqui embaixo, tá vendo? Tá vendo que tem uma pesquisinha, tem uma lupinha de pesquisa? Se vocês tiverem com o celular aí, ó, na mão, vocês entram lá, tem uma lupinha de pesquisa embaixo. Vocês estão vendo? Estão vendo essa lupinha de pesquisa? Vocês vão colocar um termo que é usado no seu nicho aí, na sua atividade. Então, por exemplo, vamos pegar a atividade aqui da Cristiane, colocar assim, ó, bolo caseiro. Beleza? Bolo caseiro. Você vai pesquisar bolo caseiro. Beleza? Bolo caseiro. Aí você vai lá em cima, aqui em cima, gente, tem umas abinhas. E uma das abinhas é Reels. Você vai clicar em Reels aqui. Beleza? Você vai clicar em Reels. O que ela vai fazer? Ela vai trazer os Reels mais viralizados relacionados a bolo caseiro. Vocês estão entendendo, gente? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão entender o que está viralizando sobre bolo caseiro. Então aqui, ó, esse Reels aqui de bolo caseiro, 21,2 milhões. Combinação mais perfeita do que essa, um bolo gostoso num dia chuvoso. E essa receitinha, além de fácil, fica deliciosa. No liquidificador eu coloco 3 ovos, 2 latas de milho sem a água. Tá vendo? Lata de leite. Que é o quê? Uma daquelas postagens de receita, por exemplo. Você viu? Aí você vê como a pessoa faz isso aqui, replica isso. Só que no final, o que você vai fazer? Agora, se você não quiser ter todo esse trabalho, você pode receber esse bolo na sua casa. Você entendeu? Vai lá no link da bio. Então, é assim que a gente faz, sempre criando um gancho para mandar para o link da bio. É assim que a gente vai gerando mais resultado. Tá bom? Então, você já tem referência de como criar o conteúdo, do que buscar no conteúdo, como finalizar o conteúdo, o que ter lá na bio, certo? Porque você tem que ter o linkzinho lá onde você vai vender esse produto, esse serviço. E a última dica que eu vou dar é o seguinte. Quando você criar um conteúdo, pensa no seu público. Pensa no seu público. Isso é um conteúdo que vai estar conversando com o público que eu quero que compre de mim? Sempre faça isso, tá, gente? Qual que é o público que compra de você? Esse conteúdo vai estar conversando com o público que compra de mim? Sim ou não? Precisa conversar, porque se você estiver falando, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Se eu publicar um conteúdo hoje, eu sou especialista em gestão financeira para pequenas empresas. Mas se eu publicar um conteúdo sobre imposto de renda pessoa física, vai atingir muito mais o público pessoa física do que empresário. Concorda comigo? Vocês concordam comigo? Mesmo que ele viralize, vai viralizar em um público que não é o público que compra de mim. O público que compra de mim é a empresa. Então eu não posso sair fazendo qualquer conteúdo só para viralizar. Eu preciso fazer um conteúdo e preciso questionar. Esse conteúdo é um conteúdo que gera conexão com o meu público principal?
Porque, se não, você não pode fazer esse conteúdo. Não recomendo. Porque senão você vai começar a trazer um monte de gente que não tem nada a ver com o seu perfil, que é a mesma coisa de você fazer um sorteio lá. Deu para entender? Beleza, gente? Anotado? Anotado esses pontos aí? Beleza? Joia? Então, ó, Instagram, o que está funcionando? É isso que a gente está falando. Postagens orgânicas é o que está funcionando melhor. Com o comando no final para a pessoa ir para o link da bio. E lá no link da bio ter o que você, alguma coisa associada ao que você está falando lá na publicação. Eu gosto de trabalhar sempre com o link da bio fixa e trabalhando de diversas formas os conteúdos, sempre levando a galera para o link da bio. Se você entra hoje no meu perfil, você vai ver como eu faço isso. Às vezes tem um Reels ali estilo meme, às vezes tem um carrossel, às vezes eu faço aqueles guardanapos, né? Eu faço esses modelinhos aqui de guardanapo, que eu explico alguma coisa no guardanapo, mas sempre conversando com o público final, meu público, o público que compra de mim. Então, o que eu falo aqui, ó? Faturamento de 100 mil reais. Não, é o público que compra. Eu estou conversando com o público que compra. Entendeu, gente? Por que eu não estou falando aqui, olha, você que tem um faturamento de 5 mil reais, tal? Porque não necessariamente é o público que eu quero atrair hoje para o meu perfil, pelo serviço que a gente está vendendo no link da bio. Porque o serviço que a gente está vendendo no link da bio não é comprado por uma pessoa que tem 5 mil de faturamento hoje. Deu para entender, gente? Joia? Então é importante você ter essa noção. Você tem que estar sempre buscando atrair aquele público que vai comprar o seu produto ou o seu serviço. Deu para entender? Quando vocês aprenderem a fazer publicações de qualidade no Instagram, orgânicas, vocês vão saber fazer anúncios também bem feitos. Esse é o ponto. Então, começa pelo orgânico, aprendendo orgânico. Porque o Instagram, ele quer que você aprenda, que você tenha boas publicações. Se a sua publicação funciona no orgânico, depois você pode até impulsionar ela, que ela vai trazer gente para o link da bio também. Entendeu? Mas primeiro acerta no orgânico. Busca acertar no orgânico. Principalmente vocês estão começando agora. Tá bom? Show! Agora vamos para Google. Google a gente vai ter que compartilhar a tela aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, Instagram é isso. Beleza, gente? Anotado? Falamos de Instagram? Beleza? Vamos para Google. O que a gente vai falar sobre Google? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vive mudando o nome aqui. Deixa eu ver se eu pego... Deixa eu pegar a tela aqui. Abrir uma tela. Vou pegar essa tela mesmo aqui. Pronto, deixa eu compartilhar a telinha com vocês aqui. Compartilhar, deixa eu colocar aqui, pronto. Espera aí que eu vou compartilhar de um jeito diferente. Compartilhar de um jeito diferente. Tcharam. Pronto, assim fica melhor. Assim fica melhor. Então, gente, vamos lá. A gente vai dar uma navegada rapidinho no Google. Eu quero explicar para vocês uma forma que as pessoas aproveitam muito mal para fazer divulgação no Google. E, gente, eu já vi muita empresa trazer muito cliente de forma gratuita. E vou contar uma história rápida aqui para vocês. Em 2007, eu tive uma clínica odontológica, que era da minha ex-esposa. E ela era recém-formada, ela estava trabalhando, a gente montou uma clínica dentro de um prédio comercial, que tinha poucas ainda pessoas trabalhando lá dentro. A gente não tinha como divulgar aquela clínica. E a gente começou a falar, pô, como que a gente vai divulgar isso daqui, né? E naquela época, já naquela época, a gente está falando de quantos anos atrás? 17 anos atrás, já naquela época,
Tinha algumas clínicas que gastavam de 20 a 30 mil reais em anúncio por mês para pegar as primeiras posições no Google. Já naquela época. Hoje deve estar uma guerra, né? E aí o que acontece? A gente conseguia pegar, às vezes, terceira posição, quarta posição, segunda posição do Google, sem gastar R$1. Trabalhando como? Trabalhando mais a parte do Google. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Trabalhando mais, gente, isso aqui, ó. Cadê? Google Business. Ó, esse carinha aqui, ó. Vocês estão vendo a telinha Google Perfil da empresa? O que é esse carinha aqui? É só você fazer login com a sua conta do Google e você criar a sua conta do Google. Ela foi Google Meu Negócio, Google Places, Google Business. Agora está Google Perfil da empresa. Vivem mudando o nome desse negócio. Mas é aquilo lá, quando você pesquisa no celular algum lugar, restaurante, ele mostra aqueles restaurantes na redondeza. Beleza? Joia? Então, depois vocês podem criar o seu perfil. É muito facinho. Nem vou explicar como você cria isso daqui. É só você criar, fazer o login e começar a preencher. O que eu vou passar para vocês são as sacadas de preenchimento desse carinha aqui. Mas para te passar as sacadas, eu quero mostrar para vocês. Google. Eu quero te mostrar. Vamos pegar aqui um caso. Pizzaria. São Paulo. Pronto. Pizzaria São Paulo. Tá todo mundo vendo aqui, gente? A mesma tela que eu? Deixa eu ver se tá. Vocês estão vendo a mesma tela aqui? Tá a pizzaria aberta, não tá? Com algumas opções de pizzaria aqui. Joia? Então, beleza. O que o algoritmo do Google faz, né? Geralmente ele está buscando as coisas mais próximas da pessoa que ela está pesquisando. É isso que ele faz. Geralmente esse cara, ele começa a aparecer na terceira, quarta, quinta posição do Google. Quando você faz uma pesquisa. Então, a galera que está aparecendo acima dele está gastando ali, gente, às vezes, 20 mil por mês, 30 mil por mês, a galera que está em cima desse cara. E logo em seguida, você tem, às vezes, um patrocinado. Vocês estão vendo que tem um patrocinado aqui? O primeiro é patrocinado, está escrito patrocinado aqui, mas o segundo já não é, o terceiro já não é. Vocês estão vendo isso? Estão vendo? Então, esse cara aqui, ele está gastando dinheiro, os outros não. E tem tanta busca, que tem espaço para todo mundo. Deu para entender? Agora, Rodrigo, como que a gente aparece aqui? A localização é importante? É, mas tem coisa mais importante que a localização. Vocês querem saber? Tanto que, olha só, por que tem aparecendo aqui, ó, olha, tá vendo o mapinha aqui do lado direito, gente? Tá vendo o mapinha do lado direito? Tá vendo que tem uns carinhas aqui, ó, nota 4, nota 4.4, nota 4.6, nota 4.5, vocês estão vendo aqui no mapinha? E vocês estão vendo o cara lá do outro lado com nota 4.7? Vocês estão vendo isso? Por quê? Esse cara tá lá do outro lado com uma nota 4.7. Primeiro, porque ele tem nota 4.7. Estão entendendo? Então, o que a gente precisa buscar? Primeira coisa, quando você criar um perfil, você vai criar um perfil completinho. O que é um perfil completinho? Você vai colocar foto bonita, você vai colocar uma descrição bem legal, tá bom? Já vou falar a técnica do título. A técnica do título é a matadora, tá bom? Você vai colocar seu Instagram vinculado, bonitinho. Você vai fazer vídeo. Você vai fazer tudo lá, vai deixar tudo bonitinho. Você vai preencher o máximo possível esse perfil. Com fotos mais bonitas possíveis. Você vai deixar ele redondo. Que as pessoas têm preguiça de preencher esse perfil até o final, mas tem que ter... Pensa o seguinte, a galera que tá no Instagram, às vezes, 3 vezes por semana tá publicando, o perfil do Google tá abandonado. Se você fizer 2 publicações por semana no perfil do Google, você vai ter mais relevância do que os outros, tá? Só para você ter uma noção. Mas já começa preenchendo o bichinho bonito. Coloca vídeo, coloca foto legal, mostra a cozinha, mostra bastidor, mostra peça, mostra
manequim, pessoas vestidas, com a roupa e assim por diante, dependendo do seu negócio, tá? Mostra, e assim por diante, tá, gente? Mostra, ó, Júlia, faz uma pergunta aí no chat, tá? Pra gente só não perder a velocidade aqui. Aí, olha só, preenche tudo. A grande sacada aqui é você escolher o conteúdo que vai na descrição do seu negócio, a categoria e o nome. Rodrigo, qual que é o erro que a gente está vendo aqui nos 3 caras que apareceram aqui? Esses 3 caras. Tem um erro no nome deles. Alguém sabe qual que é o erro que tem no nome dessas 3 primeiras pizzarias, tanto na patrocinada? Alguém chuta aqui qual que é o erro que tem nesse nome? Olha só, as 3 primeiras estão participando, estão aparecendo, as 4 até a Viva Toscana que está aparecendo aqui, embaixo que está sendo cortada, tá? Até ela tá com um problema. Alguém chuta aí, gente, qual que é o problema do título? É o seguinte, qual que é a sacada aqui, gente? Qual que é a sacada? Você precisa colocar o título aqui, os primeiros, a palavra-chave. Exatamente, Karine. Qual que é o ponto? O seu título. As primeiras palavras do seu título que você escolher tem que ser as palavras-chave que geram mais buscas para você. Então, se as pessoas escrevem Pizzaria São Paulo, por exemplo, no buscador, a primeira coisa que você vai colocar no nome da sua pizzaria não é o nome da sua pizzaria. Você vai colocar Pizzaria São Paulo, Pizza Muito Boa, sei lá, que é o nome da sua pizzaria. Você entendeu? Então, você sempre vai colocar o termo da busca antes. Muitas vezes a gente gosta, nossa, minha marca, eu quero divulgar minha marca. Não importa a sua marca, o que importa é que os clientes comprem de você. A marca ela é usada para os clientes comprarem de você. Então, em primeiro lugar, você tem que aparecer mais. Depois, você se preocupa com a sua marca. Então, uma vez que você sabe que as pessoas buscam mais Pizzaria São Paulo, e aí eu vou falar como vocês vão descobrir o que as pessoas buscam mais, tá? Para você escolher esse nome aqui. Você vai colocar na descrição a pizzaria de São Paulo mais buscada para... Você vai colocar na descrição também, Pizzaria São Paulo, vai repetir isso na categoria, na descrição. O máximo que você puder colocar de palavras-chave, em todos os lugares que você preencher, você vai colocar Pizzaria São Paulo, Pizzaria São Paulo, Pizzaria São Paulo. O que vai acontecer, gente? Quando alguém digitar Pizzaria São Paulo, a relevância do seu local no Google Places, aqui no Google Meu Negócio, no mapinha do Google, vai ser maior, naturalmente. E aí só vai faltar uma coisa para você fazer. Para você ter a melhor relevância de todas. Pegar a avaliação dos seus clientes. Todo cliente que você confia, que compra, que sabe que gosta, que é recorrente, você vai mandar o linkzinho do Google. Cliente, avalia aí pra gente a nossa pizzaria. Todo cliente que já costuma comprar, gosta da sua pizza, gosta de você, gosta do seu negócio, você vai mandar e falar assim, avalia aí. Qual que é a tendência dessa pessoa dar 5 estrelas, gente? Muito maior, concorda? Porque já é uma pessoa que compra com recorrência, etc e tal. O que vai acontecer? Você vai ter um perfil super populado, com o termo mais buscado, com a maior nota dentro de seus concorrentes. Quando alguém pesquisar Pizzaria São Paulo, quem vai aparecer ali no comecinho? Você. Rodrigo, como que eu sei agora, para finalizar, qual que é o termo mais buscado no Google? Tem uma ferramenta do próprio Google que te devolve isso. Isso que é legal, o Google te dá tudo de graça. Tudo de graça. Vamos entrar nessa ferramenta aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui. É planejador de palavra-chave. Planejador de palavra-chave Google. Você vai escrever planejador de palavra-chave Google. Beleza? Ó, tá vendo aqui, ó? Apareceu um linkzinho, escolha as palavras-chave certas. Você vai clicar aqui. Você vai acessar a sua conta, você vai ter que fazer um login na sua conta Google.
Você vai acessar sua conta. Vamos acessar aqui? Vamos acessar. Pronto. Aí, às vezes, ele pede um cadastrinho e tal. E aqui, gente, aqui ele começa a fazer algumas sugestões. Vamos ver aqui, ó, ferramentas. Aqui do lado esquerdo tem, ó, ferramentas. Beleza? Planejamento. Planejador de palavras-chave. Tá aqui dentro. Pronto. Tá? Aí, ver volume de pesquisas e previsões. Ó, ver volume de pesquisas e previsões. Vamos ver. Vamos inserir aqui. Então, a gente quer saber, ó. Pizzaria São Paulo. Pizzaria SP. Pizza em São Paulo. E assim em diante. Vamos lá. Você viu que eu fui colocando vírgula, né? Mandei ele pesquisar. Olha só. O que ele está mostrando aqui para a gente? Ele mostrou. Pizzaria São Paulo tem de 10 mil a 100 mil pesquisas mensais. Enquanto pizza em São Paulo tem de 1.000 a 10 mil. Então, você não vai ficar falando pizza em São Paulo. Aí você vai escrever assim, Pizzaria São Paulo, Pizzaria São Paulo. É isso que você vai escrever. Deu para entender, gente? Por quê? Porque você tem 10 vezes mais chance de aparecer. Essa é a palavra-chave que você vai usar. Vamos pegar uma outra? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pensar em um serviço de manutenção de computador. Vamos escrever assim, ó. Ó, manutenção notebook. Conserto notebook. Peças notebook. Por exemplo. Vamos lá. Olha só. Olha só. Manutenção notebook. 1.000 a 10 mil. Conserto notebook. Não aparece nada. Peças notebook. De 100 a 1.000. Então, o que eu vou colocar? Manutenção notebook. Deu para entender, gente? Joia? E aqui, inclusive, você pode até colocar, ó. Aqui, ó. Descobrir palavra-chave. Você coloca aqui, ó. Manutenção notebook. Beleza? Ou você pode pegar um site de algum concorrente ou o seu próprio site, colocar aqui também para ele descobrir quais palavras-chave ele poderia trabalhar e você vê resultados. Ele vai trazer coisas semelhantes aqui, olha só. Manutenção notebook, de 1.000 a 10 mil. Agora, assistência técnica computador é de 10 mil a 100 mil. Então, você não vai usar manutenção de notebook, você vai usar assistência técnica computador. Assistência técnica para notebook, ó. Já ia usar manutenção, mas ele deu uma sugestão melhor. Assistência técnica computador aparece mais ainda do que manutenção notebook. Legal ou não é? Top, né? Aí o que você vai fazer? Você vai lá na ferramenta palavra-chave, achar quais são as palavras-chave mais usadas para isso. Beleza? E você vai colocar no seu título da sua loja, vai usar no máximo na descrição. Se você puder também, quando você subir algum conteúdo, seja uma foto, um vídeo, você coloca também no nome da foto. Pizzaria São Paulo, foto 1, por exemplo. Coloca tudo que você puder subir, com isso lá vai fortalecer essa palavra-chave lá dentro. E aí você pede para os seus clientes mais fiéis. Deixa eu interromper o compartilhamento. Aí você vai pedir para os seus clientes mais fiéis a avaliação, 5 estrelas. Você vai começar a ter várias avaliações. Nunca pare de pedir. Sempre continue pedindo as avaliações. Para sempre estar aumentando. Aí chega o momento que você está com a palavra-chave ideal, com conteúdo maravilhoso, sabe? Com seu site, tudo preenchidinho. Uma outra sacada, tá? Se você for criar um site, tenta criar um site com o nome da palavra-chave mais buscada. Também, isso vai fortalecer também, colocar lá o site. Tanto que, por que a nossa clínica lá, a gente tinha tanto resultado? Porque a gente usava Dentista São Paulo, aí a gente falava Dentista São Paulo, tudo tinha Dentista São Paulo. E o site era Dentista São Paulo. A gente tinha esse site, Dentista São Paulo. Então, tudo
ajudava no empoderamento do resultado lá no Google. Depois de algum tempo, gente, algumas semanas, que você já tem boas avaliações, vocês vão ver, qualquer um que pesquisar, vai aparecer o seu site lá em cima. E você viu a quantidade de pesquisas, 100 mil, 10 mil por mês. Se 1% entrar no seu site, são 100 pessoas, 1000 pessoas que vão entrar para comprar de você. Você tem um tráfego gratuito indo para o seu site, para a sua loja. Forte, hein? Quanto você gastou? 0. Beleza? Joia? É isso aí, Manu. E aí, boa! Rô, temos 5 minutinhos para algumas perguntas? Temos. Boa. Vou dar para... Júlia, está com a mão levantada? Tem alguma pergunta para o Rodrigo? Pode abrir o microfone e falar. Júlia? Será que foi sem querer? Não tem problema. Então, eu vou passar aqui para as perguntinhas que estão no chat e aí a gente segue, tá? Vamos deixar a Sofia moderar, porque eu acho chique pra caramba a Sofia lendo as perguntas do chat. Então deixa. Boa, adorei. Vamos lá, então. Vamos ver aqui as perguntas. Trabalho com grafite, tá? Tem muitas elogios aqui também. Eu acho que o conteúdo foi super prático. A Cíntia perguntou: funciona para o nicho black? Vou explicar para vocês o que é nicho black, tá? Nicho black é o seguinte: o que é o nicho black? São aqueles tipos de atividade que você não consegue. Você tem que ter cuidado para divulgar, principalmente na parte orgânica, porque senão você leva um banimento da ferramenta da rede social. Por quê? Às vezes, conteúdos de sexualidade, por exemplo, se você expõe muito sexualidade, é claro que você não quer. Você sabe que lá no Instagram tem pessoas de várias idades usando o Instagram. Você não quer correr o risco, de repente, de ver uma cena de sexo aparecendo na tela. Então, o que o Instagram faz? Ele corta isso. Venda de produtos que geram vício, por exemplo, o Instagram também corta isso, tá? Então, esse é um tipo de problema que a gente tem. Aí, o que eu vejo? Eu vejo que você precisa desenvolver uma linguagem um pouco mais indireta, mas você consegue fazer também, tá? Eu tenho, por exemplo, um amigo meu que é do nicho da sexualidade e ele vende em torno de 150 mil, não, ele vende mais hoje, eu acho que ele está vendendo em torno de 500 mil de produtos na área de sexualidade, tudo no orgânico. E uma parte impulsionada, todo mês. Tá? Começou com 100 mil reais no orgânico, ele faturava 100 mil, cento e poucos mil reais no orgânico, vendendo produtos de sexualidade, mas ele tinha que tomar cuidado com as palavras que ele usava. Quando tinha alguma palavra de conotação sexual, ele tinha que usar alguma coisa que desse a entender que era aquilo. Entende? Então, assim, você tem que tomar cuidado com isso. Com a forma que você fala. Então, você tem que tomar cuidado com as palavras que você usa. Funciona também. Tá bom? Funciona também. Mas tem que tomar cuidado com as palavras que são usadas. Porque se você é muito direto, já coloca aquela palavra, o Instagram, ele vai... Às vezes ele nem te bane, ele mantém você o seu Instagram lá, você não recebe um banimento, que a gente chama de shadow ban. Você vai para a obscuridade do Instagram, ele não entrega, ele coloca você 30 dias ou 90 dias sem entregar seus conteúdos. Aí você faz uma publicação, você vê lá, entrega para 10 pessoas, não entrega para ninguém. Né? Então, o que acontece, né? Às vezes, ele simplesmente para de entregar o seu conteúdo, tá? Ou ele tem uma entrega reduzida. O seu conteúdo normalmente poderia atingir 1000 pessoas, atinge 100. Por quê? Ele viu que tinha alguma palavra-chave que você usou ali que não é legal. Então, quem for do nicho black, tiver uma dificuldade de vender os produtos, porque são produtos que expõem alguma coisa,
eu recomendo que vocês estudem quais são as palavras. E aí tem vários vídeos no YouTube, às vezes, que ensina você a usar outras palavras próximas. Ou então você pode até usar o próprio chat GPT. Falar assim, ó, eu sou do nicho Black, atividade tal, 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 tal. Eu quero fazer uma publicação falando sobre isso, só que eu não quero ter nenhum banimento, nenhum problema. Que tipo de mensagem? Como que eu poderia passar essa mensagem de uma forma mais leve e indireta que a pessoa entendesse que era sobre isso? Aí ele vai dar sugestões também. Também é uma boa ferramenta para você usar. Tá bom? No caso da Cintia Sex Shop, né? É difícil você, às vezes, você expor um produto. Só que eu vou te falar, Cintia, se você você usa palavras que a pessoa já sabe. Por exemplo, se você fala assim, ó, você quer ter um relacionamento quente, a pessoa já entende mais ou menos o que é, entende? É mais ou menos essa linha que eu tô querendo dizer, sabe? Então, esse tipo de coisa, tá? Então, só para vocês depois darem uma olhadinha lá no chat. Não sou especialista em nicho black, porque eu nunca trabalhei no nicho black, mas eu tenho colegas que trabalham e eu sei que não é tão fácil. Só que é o seguinte, quando você acerta o conteúdo, como tem essa dificuldade, também cara, o nível de engajamento é muito mais alto que um conteúdo normal, porque ele já atrai atenção normalmente. É um tipo de coisa que já desperta interesse normalmente. Tá? Boa, Rodrigo. A gente tem mais uma pergunta da Letícia Pérez. Ela perguntou: além do Google Ads, qual outro que possa anunciar meu negócio dentro do Google? O próprio... o Google, quando você está na plataforma Google, você pode anunciar tanto no Google Pesquisa, quanto em parceiros do Google, às vezes sites parceiros que falam do conteúdo que é interessante para você, e você pode aparecer nesses sites, que é o Google AdSense, né? Que é aqueles... Quando você entra no site, não tem, às vezes, uns banners no meio de uma notícia, não tem? É o Google AdSense também. Tem o próprio Google Maps, você viu ali o Google Maps, tem ali o patrocinado, você viu que tinha uma pizzaria que estava pagando para aparecer lá na frente? Tem o próprio Google Maps, e tem o YouTube. Você pode fazer um vídeo e você pode divulgar dentro do YouTube, tá? O Google, os principais são esses, as principais redes do Google que têm funcionado melhor são esses canais, tá bom? Agora, o que você tem, né? Você tem o Google, você tem o Instagram, tá bem forte também, você tem o TikTok, e aí tem o TikTok Shop, né, que eles estão criando agora, que a galera, sempre quando cria uma nova ferramenta, geralmente elas entregam mais, para quem tem produtos para venda, é interessante você entender esse movimento TikTok, muita gente vendendo pelo TikTok, tá, gente, também, tem muita gente vendendo pelo TikTok. O que mais que tem funcionado bem aqui em divulgação? E o Google Ads mesmo, que é a pesquisa, né? Você pagar para, quando a pessoa coloca a palavra-chave, você aparecer. Tá bom? O WhatsApp, eu não tenho visto muitas pessoas trabalhando. Elas sempre trabalham com uma... O WhatsApp, ela trabalha com uma ferramenta complementar. Então, ela já tem uma base de clientes, e ela dispara o WhatsApp para essa base de clientes que ela já tem, ou ela usa como uma parte do funil. Eu estou lá no Instagram e levo ela para conversar no WhatsApp, por exemplo. Geralmente, ou no Google Ads e cai no WhatsApp. Então, o WhatsApp por si só, tem muita gente que vende lá nos... Como que chama aquelas bolinhas lá do WhatsApp, lá que eu esqueço o nome? Coloca aí, gente, vocês usam... Eu não uso aquela bolinha lá, que todo mundo que te segue vê, como se fosse o stories do WhatsApp. Como que chama? O status. O status, perfeito. Tem gente que vende pelo status do WhatsApp. Tem gente que tem uma base de clientes grande e ela está mudando o status, ela está vendendo para um negócio pequeno, às vezes roupa, joia, perfume. Funciona também. Vender pelo status lá do WhatsApp, tá? De forma gratuita. Tá bom? Beleza? Boa. Rô, eu acho que tem só mais uma, que na verdade não é uma dúvida, mas foi um comentário da Negra Grafite, que ela comentou com a gente que muita gente escreve grafite errado. E aí ela está preocupada que talvez na busca ela vai ter que escrever grafite de várias formas como o termo mais buscado. Como que fica isso? Você vai lá na palavra-chave e você escolhe o termo mais buscado. Entende? Escolhe o termo mais buscado. O que o Google faz, né? Mas e foi errado, Rodrigo? E se o termo mais buscado é o errado? Você não precisa usar o errado, você pode escrever certo.
Porque o Google, ele tem essa inteligência, ele sabe quando a pessoa escreve errado, tá? Então, se, por exemplo, tá lá pizzaria, e se a pessoa escrevesse pizzaria com 2 S's, ao invés de Z, vocês estão entendendo? Ela já traria pizzaria com Z, porque ele sabe que a pessoa quis dizer isso. Então, você coloca o termo certo, mas relacionado ao termo mais buscado. Não precisa escrever errado. Tá bom? Beleza? Que já vai aparecer. Não precisa se preocupar com isso, não. Boa, boa. Vi aqui que teve um comentário sobre colocar isso no grupo. Então, assim, gente, todos os conteúdos aqui do Rodrigo são gravados e a gente transforma em pílulas num formato de podcast que vão para a nossa comunidade. Também depois a gente sobe ali na nossa plataforma, com o nosso repositório de conteúdos. Então, eu queria agradecê-los por mais uma oficina. Rô, muito obrigada pelo seu tempo. Sophie, muito obrigada pela parceria. Todos os mentores e empreendedores, muito obrigada pelo tempo de vocês, de estar aqui se desenvolvendo e apoiando o empreendedorismo do Brasil. Muito obrigada, gente. Uma super boa noite para cada um de vocês. Um abraço. Boa noite, gente. Obrigado. Parabéns aí. Pessoal.